Agora eu queria convidar o Feitosa, Alberto Feitosa. Sim. Eu preciso da apresentação do Feitosa, então você me ajuda, Vitor? Enquanto isso, eu já vou cumprimentando e agradecendo ao Marcelo, a Tânia e o Onyx pelo convite. Cumprimentar já nosso colega parlamentar aqui, o Diogo Pacheco, parabenizar pela fala. Cumprimentar aqui os senadores Márcio Bittar e cumprimentar a todas em nome da nossa senadora Damares Alves. O que é que eu vou falar aqui? E quando o Marcelo começou a falar da possibilidade de nós voltarmos, tínhamos passado em 2023, feito Portugal, Roma, Novara e Zurique, e eu disse, bom, o que é que eu vou então levar? No meio desse percurso, acontece um fato que eu vivi, e eu resolvi então trazer o testemunho desse fato que eu vivi. Tem uma ligação muito própria com Portugal, e responde inclusive algumas perguntas, Marcelo, que lá na Itália, num jantar, algumas pessoas que aqui estão na Europa, deputado Diogo, me perguntavam, será que tem perigo eu voltar para o Brasil? Eu que tenho feito um movimento muito ativo em defesa da democracia, contando o que está acontecendo no Brasil, será que tem perigo eu chegando lá, me identificando, ter meu passaporte retido? E eu ficava achando que aquelas pessoas estavam num devaneio, Onyx. Mas, na sexta-feira, coincidentemente 13, aconteceu um fato que eu vou narrar aqui, e não é possível que um fato que eu vivi vá me trazer algum prejuízo e alguma consequência. Acredito que não, porque a grande dúvida, o Diogo falava que em duas Europas, em direito, em democracia, e aí vamos ver o que é que está hoje acontecendo com o Brasil. Então, eu escolhi esse tema aqui, Estado Democrático de Direito, uma pergunta. O que é que acontece? O ex-ajudante de ordem do Bolsonaro, que é o alicerce, né? É a principal pilastra do processo que hoje corre no Brasil com relação ao 8 de janeiro, é o delator, que já fez 9, né, Márcio? 9 delação, mais uma no dia 9 de junho, e ele, como está bem claro aqui, em janeiro de 2023, ele solicita, então, a sua cidadania portuguesa. Segundo os próprios advogados, na sexta-feira, a PF, então, cumpre mandado e prende o ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, e também o Cid. Vamos adiante aí, vocês vão entender aí. Então, em fevereiro, o Alexandre de Moraes, que é o relator, que é o investigador, que é o interrogador, que é também vítima e é também o julgador do caso do 8 de janeiro, ele questiona o Cid, pedindo esclarecimento a ele sobre a documentação portuguesa sobre a possibilidade dele querer fugir do Brasil. E o Cid diz que não tem nenhuma intenção de fugir do Brasil, que ele é delator e que ele vai cumprir, então, com toda o acordo que ele teria feito de uma suposta delação premiada. No dia 9 de junho, então, ocorre o interrogatório do presidente Bolsonaro, que é do primeiro grupo, né, de vários grupos que respondem ao 8 de janeiro. Esse é o grupo núcleo mais importante, que está ali o presidente Bolsonaro, o general Heleno, o ex-ministro, colega do Anderson e da Damares, Anderson Torres, e, eu já disse, o próprio presidente Bolsonaro. E o advogado do presidente Bolsonaro, muita gente pergunta, a gente discutiu isso, né? Por que o presidente Bolsonaro levou aquilo ali num clima de muita cordialidade, fez até algumas brincadeiras, e o que eu imagino é que o objetivo principal da defesa era justamente mostrar que a delação não tinha nenhuma coisa que
solidificasse de fato a acusação, a denúncia, e chegou exatamente no ponto, eu imagino, não conversei com os advogados, mas ele chegou mostrando exatamente que o Cid a toda hora mentia. Imaginem, senhores, que os senhores vão entregar uma quantidade de dinheiro num pacote, e na primeira vez você diz que recebeu uma quantidade X e que você viu as cédulas. Em uma outra oportunidade, justamente nesse dia 9, o advogado pergunta a ele quanto tinha em dinheiro, porque ele havia dito que era uma quantidade X. Ele diz que avaliou aquela quantidade X pelo peso do pacote, e o pacote estava fechado. O advogado pergunta a ele aonde ele recebeu, se foi na garagem, se foi numa sala, se foi na rua, se foi numa praça. Ele diz que não lembra. Então veja, você vai entregar um dinheiro, suposto dinheiro ilícito, para uma movimentação também ilícita que poderia lhe levar às consequências de ser preso, e você não lembra desse detalhe. Então, fica muito frágil. E mostra que o tempo todo ele mentiu e que ele quebrou algumas regras que são fundamentais para a manutenção dele como delator e o valor da delação. Então, o advogado faz isso e começa, então, a desmoronar a tese do 8 de janeiro e a tese da denúncia tão pretendida pelos senhores ministros da primeira Câmara, que vai julgar exatamente o presidente Bolsonaro e todos os demais. Então, acontece isso. No dia, a oitiva, a ouvida do presidente Bolsonaro foi no dia 9. No dia 10, preste muita atenção a esse jornalista, o Guilherme Amado. Ele escreve, um dia após o colunista Guilherme Amado, o mesmo jornalista que falou do Felipe Martins. Foi esse jornalista que disse que Felipe Martins embarcou no avião do presidente Bolsonaro no dia 30 de dezembro. E foi esse jornalista que levou com que a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República pedisse a prisão do Felipe Martins, e ele ficou 6 meses preso, dos quais 10 dias numa solitária. Logicamente, com o propósito, talvez, de que ele fosse delatar. Mas ele, de maneira honrada e de uma coragem enorme, já tinha avisado aos pais que não ia cometer essa injustiça com o presidente Bolsonaro e que não ia dizer nada que não fosse a verdade e, principalmente, alguma coisa que fosse comprometer o presidente Bolsonaro. Então, presta atenção. Esse jornalista, ele escreve exatamente informando a movimentação de Gilson Machado, ex-ministro de Bolsonaro, para a tentativa de tirar um passaporte português do Mauro Cid. E a PGR, então, pede busca, apreensão na casa do Gilson, quebra de sigilos. Isso no dia 9, no dia 10 tem isso aí. Parece-me, senadora, que tem alguma coisa combinada, porque precisava-se de algum outro fato para se sustentar a delação do Cid e para se manter a denúncia, porque já tinha dito antes que a delação foi muito frágil e o Cid quebra várias regras, ele próprio quebra várias regras, porque não adiantava dizer as regras que o ministro Alexandre ele próprio quebrou, que ele não podia estar ali tendo contato, reuniões particulares, que não fosse... ele não podia nem estar ali na hora da ouvida do Cid. Então, no dia 11, perceba, 9, 10, 11, a PF e a Procuradoria-Geral da República querem investigar o ex-ministro de Bolsonaro por tentar tirar Cid do país. E o que é que leva a essa conclusão a PGR e a Polícia Federal? Uma ligação, uma denúncia anônima de uma ligação que um ex-ministro de Estado, que um empresário do ramo hoteleiro, que o artista e cantor de uma banda muito conhecida no Brasil e no Nordeste, um agropecuarista de sucesso, ele passa a ser
ter sua casa submetida à busca e apreensão e sua prisão em uma denúncia anônima, em uma matéria feita pelo jornalista Guilherme Amado. Então, esse vai aí, vocês vão me responder, o Estado Democrático de Direito do Brasil. Então, a Procuradoria-Geral da República pediu, nesta terça-feira, 10, a abertura de inquérito contra o ex-ministro do Turismo, Gilson Machado. Ele é acusado de tentar obter um passaporte português para o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro, para sair do país. A PGR se manifestou a favor da investigação pela Polícia Federal. Então, dia 11, percebam, 9, 10, 11, e a coisa começa a se construir. As matérias deixam de ser em torno da fragilidade da delação do Cid, do que tinha se passado ali, e começa a se construir uma outra narrativa, uma outra cortina de fumaça para se sustentar o 8 de janeiro. Vamos embora. Dia 12, a Veja publica essa matéria de capa. Já tinha o Guilherme Amado, e agora vem a Veja. Ele mentiu. E aí, Diogo, como é que se sustenta isso? Ele é o principal pilar. Então, a revista Veja publica esta matéria, ele mentiu, onde é mostrado a conversa de Cid com outras pessoas. Vamos lá? Está aí texto do próprio Cid dizendo, inclusive advogado de um colega dele, militar também, o coronel Campos, que voltou à prisão por conta do advogado ter divulgado isso, dizendo que ele já sabe qual é o propósito do magistrado, o julgador, que ele coloca respostas já prontas que ele tem que dar, e começa então isso tudo acontecendo, e precisava haver um outro fato para poder manter a narrativa, ou para manter em pé o inquérito do dia 8 de janeiro. Dia 13, dia 6, há um fato também interessante, eu coloquei isso inclusive ontem, porque Bolsonaro visita o Recife e ele diz que Gilson é o seu candidato a senador em Pernambuco. E no dia 6, matérias também dão conta de que Gilson está numa boa posição nas pesquisas lá para ser senador apoiado pelo presidente Bolsonaro. Então, o Gilson vira uma potencial ameaça. A gente vê todo o presidente falando, inclusive falou no último domingo agora, me dê metade mais um da Câmara e do Senado que eu mudo o Brasil. E aí ele ganha essa notoriedade e passa, então, a ser muito interessante para toda a primeira turma ali, de um lugar que a gente não pode muito falar, porque, de repente, se a gente fala, o algoritmo leva a gente, né? Então, vamos lá. Dia 13, eu estou tomando café da manhã em casa e recebo uma ligação de um assessor dizendo que a Polícia Federal estava na casa de Gilson Machado, fazendo busca e apreensão. Essa foi a primeira notícia. E aí, eu digo a vocês, por isso que eu decidi, Marcelo, trazer isso aqui, porque são fatos que eu vivi. A partir dessa ligação, aquela sexta-feira, tudo mudou, Onyx. Então, naquela sexta-feira, eu disse, bom, se está a Polícia Federal lá, é só busca e apreensão, vamos aguardar a Polícia Federal sair, para a gente então ver advogados, ver o que é que eles levaram, e conversar com Gilson, tranquilizar a esposa de Gilson, doutora Sarita, é uma médica. Desde que Michele Bolsonaro vive tudo isso, ela desenvolveu uma crise de depressão, estou autorizado por Gilson, inclusive, para dizer isso aqui, é uma coisa muito íntima. E imagine uma pessoa que está em depressão, por estar vendo tudo, todas as injustiças que está passando Dona Michele, os filhos, a filha menor, e as coisas que tem, querendo ou não, envolvido ela, o filho dela é candidato a vereador no Recife, se envolve também na política, isso causa um transtorno enorme para ela. E imagine essa pessoa que vive um quadro desse, receber em sua casa, numa sexta-feira pela manhã, a Polícia Federal por uma busca e apreensão. Só que 5 minutos depois, essa busca e apreensão
também chega notícia de ordem de prisão. Mais uma vez, eu vou dizer a pessoa que foi, que teve o parecer positivo da Polícia, da Procuradoria-Geral da República, que, instrumentalizado pela Polícia Federal, que levou um ex-ministro de Estado, que nunca tinha uma passagem na polícia, que é um agropecuarista, pagador de impostos, que é um cantor, um artista, inclusive, que nessas festas juninas tinha contratos em vários municípios, na própria capital, e que é um hoteleiro de sucesso, e que tem seus negócios em vários estados. Repito, e era um ex-ministro. Então, veja como é frágil, e eu pergunto, Estado democrático de direito no Brasil, né? Então, volta um pouco. Então, no mesmo decreto, faz a prisão do Mauro Cid e a de Gilson Machado. O que é interessante? O Mauro Cid, presta atenção, a prisão é uma coisa, quem mexe aqui, quem utiliza do direito, a prisão é o último recurso para se tomar contra alguém que praticou crime. Ele dá a ordem de prisão, o decreto de prisão, prendendo Mauro Cid, e 12 minutos depois dá o alvará de soltura. 12 minutos depois. Então, é uma banalização total de um artifício duríssimo, que é privar a liberdade de alguém. Então, deputado, 12 minutos depois, o Mauro Cid é posto em liberdade. Por quê? A imprensa, não sou eu que estou dizendo, a imprensa diz que tem duas razões. Ou ele viu, alguém disse que se prendesse o Mauro Cid, tornava totalmente frágil a delação, ou então o Mauro Cid poderia ali se rebelar. E aí, talvez dizer o que não fosse conveniente para o intuito deles. E mantém a prisão do Gilson Machado, que é conduzido ao Instituto Médico Legal e depois é conduzido ao Cotel, que é um presídio comum. Palavras do Gilson: fiquei numa cela comum, ainda na triagem, onde a cela do lado tinha dado uma declaração, ele diz: não matei, não roubei, não trafiquei. Chego no presídio, os presos tinham visto essa entrevista dele, que ele dá no jornal, em torno de 13 horas, imagine. E ele chega nesse ambiente que quem está lá fez o quê? Matou, traficou e roubou. Ele seria muito bem recebido se passasse muito tempo lá, não seria? Veja que situação. Ele diz que na cela do lado direito dele tinha uma pessoa que cumpria a pena de 28 anos, por ter 3 homicídios. Na cela da frente tinha outro que fazia parte do Novo Cangaço. O Novo Cangaço, para quem não conhece, é um grupo de pessoas que explodem bancos, caixas eletrônicas e carro forte. Então, esse é o Novo Cangaço lá no sertão. Então, esse é o ambiente que colocaram, repito, um ex-ministro, um empresário, hoteleiro e artista. Ex-ministro de Estado. Sem nenhuma passagem, por conta de uma matéria de um jornalista, Guilherme Amado, e por conta de uma ligação, um telefonema anônimo que ele fez, de fato ele fez, mas para pedir o passaporte do pai, que ficou viúvo no ano passado, que é cidadão português, que ele queria a renovação para trazê-lo para fazer uma visita aqui à Europa, um cidadão de 85 anos, que também recebe a notícia de que o filho, um ex-ministro, um artista, um empresário, foi levado pela Polícia Federal. Tem mais um? Se depõe a PF sobre possível fuga, mantém acordo de delação e é liberado, já falei. Gilson Machado dá entrevista ao chegar no ML e diz, não matei, não roubei, passa.
colaborador ajudou a PF contra a CID e Gilson Machado. Então, a ligação do ministro do Turismo para o consulado do Recife é um dos indícios da investigação. A polícia teve colaboração de fonte com nome reservado. Isso aí são matérias, por isso que eu estou colocando aí, pode passar. Gilson é preso e dá entrada, de fato, no cotel às 13h58, às 22h50, ele é liberado. E aí eu vou encerrar, Marcelo, não vou pedir para passar mais. Essa figura aqui é o advogado, doutor Célio Avelino. O filho dele está até aqui, não deu, aqui em Portugal, Pedro Avelino. Eu até pedi para ver se ele podia vir, ele me ligou agora há pouco dizendo que não ia conseguir vir. Por que eu coloquei essa foto aí? Porque qualquer policial que vá fazer a prisão de alguém, ele leva o quê? O decreto de prisão. Pois bem, às 22h50, o advogado, que é um advogado renomado, eu estava no escritório dele até às 21h, antes de tirar o Gilson da prisão, ele não havia recebido o decreto de prisão. Senadora, pasme, o advogado e o preso, um ex-ministro, um empresário, homem que nunca passou, ele não sabia quais os artigos e o que motivou a prisão dele oficialmente. Ele é liberado e também não tem acesso a esse documento. Só vai ter acesso a esse documento na segunda-feira. E a gente acompanha, quando está no escritório, as movimentações. E aí, o advogado e sua assessoria começam a ligar, pedindo se nessas movimentações do processo estava ali um alvará de soltura. E manda que o escritório aguarde. Às 21h50, aí sim diz que tem um alvará de soltura, mas que também não é dado acesso, pois o ministro, que ainda se encontrava no Supremo Tribunal Federal, iria decidir se liberaria, em pleno século XXI, no tempo do IA, se liberaria o alvará de soltura eletronicamente ou fisicamente pelos correios, que provavelmente ele só ia receber na terça ou quarta-feira. Fizemos pressão, mostramos que era um risco muito grande de vida do Gilson, e o Gilson, então, às 22h50, é liberado. Esse é o testemunho, essa é a minha colaboração, e a resposta fica com vocês, que talvez eu e Onyx, e a senadora Damares e o Márcio, a gente não possa dar, porque pode haver algum comprometimento. Obrigado a todos. Obrigado, Feitosa. Eu queria só agradecer de novo Herman, eurodeputado da Espanha,